Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 23 e 24 e também o segundo capítulo de Apocalipse. Vamos à nossa leitura. Profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Quando Deus fala aqui sobre os pastores, ele se referia aos líderes, aos sacerdotes, aos reis, aqueles que tinham alguma autoridade, porque eles são quem tem autoridade é como um pastor que deve cuidar, zelar, proteger, e estes líderes naqueles dias faziam muito mal para o povo, levando o povo a pecar contra Deus. Mas Deus diz que Ele mesmo se encarregaria de recolher, de apacentar, de cuidar do seu povo, se revelando aqui como um pastor. E Jesus é quem se identifica também como pastor. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Então aqui ele se refere aqui ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um descendente de Davi chamado aqui de renovo. Ele seria justo, seria rei, ele executaria o juízo e a justiça, e esse seria o seu chamado, o seu nome, Senhor, Justiça Nossa. Olha só, um filho de Davi que seria conhecido como o Senhor, o Yahvé, Justiça Nossa. E aqui, do 7 ao 8, ele diz que até então havia esse ditado, né, que apontava para a grandiosidade do que Deus fez ao libertar o povo do Egito, mas viria a acontecer algo tão impressionante que eles passariam a se referir a esse feito impressionante de ter restaurado o povo de outras terras de volta para a terra, para a sua própria terra. Contra os falsos profetas. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos porque o modo de vida deles é mau e seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão.
porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Então, aqui a gente vê a ira de Deus contra aqueles que fazem uso da palavra do ensino para enredar pessoas para o mau caminho, para um caminho distante daquele caminho que Deus se agrada. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda: vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser: sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão: o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou.
porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas por que vocês dizem sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor. Porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso. Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porém sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha que jamais serão esquecidos. Muita coisa nesse capítulo aqui para a gente destacar. Questão do sonho, né? O profeta que conta sonho como sendo palavra de Deus. Deus fala: eu não tenho nenhum compromisso com isso, né? O que tem a palha com o trigo? Aqui uma expressão que talvez fosse comum naqueles dias, né? Essa questão da sentença pesada. Provavelmente, quando Jeremias falava alguma coisa, o pessoal já, de alguma maneira, talvez até com ironia, com chacota, dissesse sentença pesada do Senhor, alguma coisa nesse sentido. E Deus disse por meio de Jeremias para eles não falarem mais isso. Ao invés disso, eles deveriam perguntar ao profeta, né, o que o Senhor lhe falou, o que o Senhor respondeu. Mas eles não fizeram isso, então eles é que seriam o peso que seria expurgado, seria lançado fora. Bom, agora o capítulo 24. A visão dos 2 cestos de figos. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor Deus, do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices, os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins. São tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada e a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. Aqui um capítulo mais curtinho, né, sobre essa visão dos cestos com figos. Alguns eram muito bons e Deus compara esses figos bons com aqueles que seriam exilados e seriam trazidos de volta, e os figos ruins que não se podiam comer eram aqui o rei e os seus oficiais e o restante daqueles que permaneceram na terra de Jerusalém. Então, a orientação de Deus vai ser que eles se submetessem ao exílio e fossem para a Babilônia, que não ficassem ali, e nem fossem para o Egito também.
Meus queridos, eu vou encerrar a leitura por aqui. O capítulo de Apocalipse a gente lê junto com a próxima leitura, se Deus permitir. Tá bem? Eu não passei muito bem esses dias, agradeço a quem esteve orando por mim. Ainda estou um pouco amuado, dor de cabeça, mal-estar, mas se Deus quiser isso vai passar logo. Já estou melhor. Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu orar antes de me despedir. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua palavra, palavra santa, palavra poderosa, palavra que é aplicável ainda hoje, apesar de ter sido escrita há tanto tempo atrás. Que o Senhor, ó Deus, nos traga edificação sempre por meio dela, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter cuidado com os falsos pastores que usam da palavra, do ensino, da retórica para desviar o teu povo dos teus caminhos. Tem misericórdia das tuas ovelhas, ó Deus, para que saibam discernir a voz do Supremo Pastor e não darem ouvidos aos lobos, aos mercenários. Senhor, que o Senhor nos proteja, Pai, nos livre de todo mal. É como se nós vivêssemos num exílio, é como se nós vivêssemos numa terra que não é nossa, e nós aguardamos a partida, o retorno, a ida para a nossa terra prometida, para a tua presença, para o lar celestial. Então nos auxilia nesse tempo de exílio, de peregrinação. Que o Senhor, ó Deus, nos auxilie em todas as nossas dificuldades, Pai. Nos ajude a te glorificar nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.